Tem gente que tem medo que as coisas mudem. Eu sou daquelas que tem medo que nunca mudem. Não se compare. Seja você, seja autêntico. Sim, como que vai comparar o teu capítulo número 1 com o capítulo número 30 da outra pessoa? Quais erros, Liane, que você mais tem percebido nos corretores? É ignorância hoje pensar que a gente sabe tudo. É o primeiro passo para cair. A venda é relacional. Não é simplesmente eu tenho uma taça, tá? Quem quiser pode levar. A venda não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma maratona de relacionamento. Que dica você daria para quem está começando hoje no setor, no mercado imobiliário? Se eu tenho meu propósito bem definido, não importa o que está acontecendo, pode estar acabando o mundo. Eu tenho uma motivação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elevate Podcast e hoje com uma convidada muito especial aqui, Liane, bem-vinda! Muito obrigada, Christian, é um prazer, uma satisfação estar aqui contigo hoje, né, com a tua audiência, compartilhando um pouquinho mais da minha história, da minha vivência. Obrigada aí pela oportunidade. Faz tempo que a gente já tinha marcado esse papo aqui e nunca tinha acontecido ainda. Sim, mas tudo tem a hora certa, né, Christian? Maravilhoso, Liane. E poxa, hoje a gente vai extrair aqui, olha, e você que está assistindo, fique preparado, porque a gente vai, no bom sentido, tá? A gente vai espremer a história, insights valiosíssimos aqui desse bate-papo. Mas, Liane, para o pessoal te conhecer um pouco mais, eu gostaria que você contasse um pouco mais do seu início, da sua vida. Quem é a Liane hoje já também, tá? Vamos fazer um resumão aqui antes da gente entrar aqui um pouco mais a fundo na sua história. Com certeza. Falam que quem se define se limita, né? Bom. Mas a gente precisa, uma hora, né, encaixar as peças do quebra-cabeça para dar sentido para nossa história. Muito bom. E, então, para quem não me conhece, eu sou Liane Weber, eu tenho 36 anos e sou natural aqui de Gramado. E sou casada, inclusive o meu marido é corretor de imóveis e eu trabalho no mercado imobiliário, né? Então, 90% das nossas conversas são sobre o mercado imobiliário. Os outros 10% atualmente são sobre, né, o nosso primeiro filho, né, o Oliver. Um detalhe muito importante, não estamos apenas com a Liane aqui também, mas com o Oliver, que hoje, em breve vai estar aqui junto com a gente. O bate-papo é em trio hoje, né, Christian? Muito bom. Quanto tempo, Liane? Eu já estou no 8º mês, então agora é reta final. Reta final. Em breve o Oliver estará aqui com a gente. Quem sabe até batendo um papo nesse podcast aí em breve. Quem sabe. Muito bom. Liane, legal. Você está no mercado imobiliário hoje. Sim. Correto? Mas para contextualizar um pouquinho da minha história, né, da minha formação acadêmica. Então, eu sou formada em hotelaria. Que foi uma experiência incrível na minha vida, que abriu as portas para o mundo, né? E eu sei que você não se formou aqui no Brasil simplesmente, né? Isso, a minha faculdade foi aqui no Brasil, na Castelli. Perfeito. Mas ela me propiciou fazer um estágio na França. Uau! Né? Então, eu tive a oportunidade de morar na França e estagiar na rede Relais et Châteaux, que é referência em chancela de luxo em nível internacional de hotelaria. E também de atuar num restaurante 3 estrelas Michelin, que é o máximo de excelência que um restaurante pode ter no mundo. Então, essa foi a experiência que forjou toda a minha atuação profissional, né? Hoje, todas as minhas ações, todo o meu trabalho, ele é baseado em hospitalidade e excelência, que são as minhas palavras favoritas, né? Muito bom, Liane. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu segui sempre me aperfeiçoando, né? Eu adoro estudar, eu gosto muito de aprender coisas novas e me aperfeiçoar. Então, eu tenho 3 pós-graduações. Eu sou especialista em gestão empresarial com ênfase em serviços pela Fevale. Também tenho um MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC. E acabei de finalizar, é ótimo, né? Finalizei agora esse ano uma pós-graduação em Design de Interiores, Ambientação e Decoração também pela PUC. Para aumentar o meu repertório, que isso é uma coisa que eu acredito muito, sabe, Christian? Sim. Principalmente para gente que trabalha com marketing, a criatividade é uma questão que a gente tem que estar sempre cultivando, sempre alimentando. E para isso a gente precisa de referência. Então, quando eu fui escolher essa minha terceira pós-graduação, eu pensei, eu preciso pensar fora da caixa. Eu preciso ir para uma área que eu não me sinta confortável, né? Eu não tenho intenção... Sempre saindo, vamos dizer assim, da zona de conforto. Exatamente. Eu não tenho intenção de trabalhar como designer de interiores, mas esse conhecimento abriu a minha mente para... É isso que eu ia perguntar, porque...
uma coisa complementa a outra, né? Quando Sim. digo coisa, no bom sentido, por favor, né? Um conhecimento complementa o outro. Uau! Que incrível. Repertório. Quanto mais repertório a gente tiver, mais criativo a gente vai ser. E isso a gente consegue, às vezes a gente pega uma referência de uma coisa que não tem nada a ver com o nosso mercado. Mas é aí que está o segredo do negócio, né? A gente conseguir reimaginar as coisas de acordo com o que está acontecendo no mundo que nos cerca, né? Isso é bem bacana. Muito bom, Liane. E essa trajetória? Porque é lindo falar hoje, sou formado, tenho isso, tenho aquilo. Muito legal, tá? E parabéns por isso. Parabéns mesmo. Isso eu claramente falo aqui, não julgando de forma maldosa, mas não é para qualquer um. Sim. Não simplesmente por, sim, que as pessoas adoram julgar e dizer, tem que ter dinheiro para isso. Sim, meu caro, é óbvio. É verdade. E esse dinheiro investido é sacrifício. Sim, exatamente, porque a gente abre mão de fazer muitas coisas, né, para investir em informação. Conta pra gente um pouco como foi essa jornada. Quando ela começou, o que te puxou a fazer toda essa jornada? Sabe que enquanto eu te ouvia perguntar, me lembrei de uma frase do George Shaw que fala assim, que a vida não é sobre encontrar-se, é sobre criar-se. E eu acredito muito nisso, né? Uau. A hotelaria entrou na minha vida porque eu tinha muito desejo de morar fora, de ter uma experiência no exterior. E a minha mãe sempre falou, não, eu vou te propiciar isso no momento que tu tiver uma formação acadêmica. E foi a melhor coisa, na verdade, que ela fez por mim, que eu pude ir para fora, né? Pude morar lá na França já com essa bagagem profissional. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu fui muito aproveitando das oportunidades que foram se apresentando e construindo o meu caminho, né? Porque a gente nunca deve se acomodar. Se a gente está numa situação que a gente se sente frustrado com a profissão ou infeliz, né? Nunca é tarde para recomeçar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E todo tempo é momento de se criar, né? Especialmente para a gente que trabalha com marketing, tudo é a narrativa, é o jeito com que a gente se posiciona e aproveita das coisas que aconteceram na nossa vida para criar, construir a nossa história, tijolinho por tijolinho, né? O famoso storytelling. Que a gente vai ter que entrar sobre esse assunto, porque é uma das minhas ferramentas favoritas de marketing. Muito bom. Perfeito, Liane. E olha, o que hoje te motiva a continuar aprendendo? Porque muitos aprenderam. Sim. E vamos dizer assim, se acomodou, já fiz, já sei, já tenho, não preciso de mais nada. A famosa reciclagem, né? Sim. Isso é no quesito continuar aprendendo. O que te motiva a continuar aprendendo? Tem gente que tem medo que as coisas mudem. Eu sou daquelas que tem medo que nunca mudem, né? Eu sempre aspiro esse desejo de mudança. E eu não sei se você já ouviu falar na teoria do flow alguma vez. Muito se fala em flow, perfeito. Mas a gente não conhece de verdade. Já ouvi. Não o conceito disso. O que significa estar em flow, né? Estar fluindo profissionalmente. A gente tem como se fosse um gráfico, né? De um lado a nossa capacidade e de outro lado o desafio. Quando a gente está em flow, é quando a nossa capacidade está de acordo com o desafio que a gente está vivenciando. Aí está tudo fluindo, né, indo muito bem. Agora, quando o nosso desafio é maior que a nossa capacidade, a gente se sente frustrado, porque a gente não dá conta de viver aquilo, de entregar aquele desafio. Agora, quando a nossa capacidade é muito maior que o nosso desafio, também não é bom, né? Porque aí a gente se sente desmotivado. Eu podia estar fazendo muito mais coisas. Então, o que eu sempre procuro? É estar crescendo de maneira constante, em capacidade de desafio, né? Eu estou sempre procurando oportunidades que estejam de acordo com a minha capacidade, né? E para isso, a gente não precisa mudar de empresa para conseguir isso, né? A gente precisa se manter sempre em formação, numa posição de estudante na vida, né? Legal. Sempre procurando novas formas de encarar o mundo, né? Porque tem tanto para aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe, nossa, eu não sei nada, eu preciso, né, aprender sobre isso. Então, muito bom. Eu tenho essa atitude de estudante na vida. Assim. Você teve que se reinventar em algum momento? Tipo assim, dar aquele, beleza, eu já fiz isso aqui, mas eu vou ter que me reinventar? Sim, eu acho que o momento que eu mais precisei me reinventar foi justamente quando eu entrei no mercado imobiliário. Perfeito. Você se formou lá no começo da sua carreira em hotelaria. Isso. É muito diferente? Tô perguntando aqui de uma forma, tipo assim,
Eu sei que tem algumas diferenças, mas é para quem tá assim, como é que é essa transição da hotelaria, Sim. turismo, correto? Exatamente. Hotelaria, turismo, para o mercado imobiliário, que aqui na Serra Gaúcha tem uma certa conexão. Total. Mas o que foi essa reinvenção da sua parte? Sim, eu sempre falo que tudo que eu passei antes do mercado imobiliário, todas as vivências, elas me prepararam para esse momento, né? Porque se eu não tivesse vivido aquilo, eu não estaria colhendo o sucesso que eu colho hoje, né? Principalmente no que tange atendimento, excelência e hospitalidade, que são a base de qualquer profissional de sucesso, né? A gente fica, às vezes, muito focado nos atributos técnicos e teóricos, que a gente esquece que o sucesso está totalmente relacionado com relacionamento, né? Que relacionamento é tudo. Então, nesse momento que eu tive que me reinventar foi em função da pandemia, né? Que a gente viveu essa crise internacional em 2020. Exato. Nessa época, eu já tinha 3 anos numa empresa de consultoria em marketing, então já faz 8 anos que eu trabalho com marketing. Perfeito. E aí, por questões da baixa da procura, né, do turismo que mudou totalmente aqui, né, em função do cenário pandêmico, a empresa que eu trabalhava, né, não tinha mais condições de seguir com esse trabalho. Como inúmeras, enfim. né? Como inúmeras, não apenas, não é um caso isolado. Exatamente. Como inúmeras, né? Foi um baque gigantesco no mundo todo. Isso. E aí, eu pensei, meu Deus, eu tô no meio da pandemia, até me lembro que aqui em Gramado acontecia do carro da vigilância sanitária passar aqui na rua falando, olha, não saiam de casa, usem máscara. E foi nesse momento que eu fiquei sem essa fonte de renda, assim, digamos. Ou seja, um baque financeiro, um baque em todas as áreas, né? Profissional e tudo. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E eu falei, não, eu vou seguir confiando aqui no meu taco, né? Em tudo que eu construí até agora e vou me reposicionar. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi procurar essas oportunidades, né? E aí, encontrei algumas, mas a que mais brilhou os meus olhos foi essa oportunidade na CHD, né? Eu tinha recém-aberto esse processo seletivo. Perfeito. Você, hoje, está atuando dentro de uma empresa específica. Isso. Já ouviu falar em intraempreendedorismo, Christian? Sim, adoro. Porque eu sou uma empreendedora, assim, de corpo e alma. Eu amo empreender. Mas hoje eu empreendo dentro da empresa de uma outra pessoa, né? Que é a CHD. E isso é muito legal, porque eles realmente me propiciam isso lá, né? De eu poder ter essa autonomia no meu setor. Ela é uma incorporadora. Isso, exatamente. Ou seja, você está criando produtos. Fazendo a gente já entramos mais nisso, mas você hoje está em casa, literalmente. Você está na área que você... Eu consigo usar todo esse know-how que eu construí, né, em marketing, na parte comercial, vendas, né, e relacionamento, que é um dos pontos-chave do meu trabalho hoje, mas eu consigo usar a minha criatividade, isso me dá muita alegria, né, muita satisfação, porque eu consigo participar desde a gestação dos empreendimentos até o processo final lá de pós-venda, né, então toda essa interface de relacionamento com o cliente e de concepção dos produtos, eu consigo interagir, isso realmente alegra meu coração, que é o que eu mais gosto de fazer mesmo. E então foi nesse momento da pandemia que surgiu essa oportunidade no mercado imobiliário. Inicialmente eu fiquei, né, até vou contar uma historinha... Manda! Bom demais! Que muitos não sabem, mas, assim, o processo seletivo da CHD eram 3 etapas. Primeiro foi um questionário online bem extenso, depois uma entrevista. E aí, quando eu cheguei para a entrevista, estava finalizando uma outra entrevista com outra pessoa. E aí, o Daniel, que é o proprietário da CHD, estava lá conversando sobre números, né, valor de metro quadrado, o que mais estava saindo no momento, né, no mercado imobiliário. E eu quase fui embora da entrevista, Christian. Pô, olha, foi por um detalhe que eu não fui embora, porque eu cheguei lá e eu pensei, meu Deus, sério? Eu não sei nada sobre o mercado imobiliário, eu vou passar uma vergonha nessa entrevista, né? Porque eu sempre fui muito CDF, sempre estudei muito, assim, eu tenho orgulho do meu currículo, sabe? Perfeccionista. Exatamente. Ou seja, se eu falar do assunto, é porque eu tenho que dominar saber, ele. Exatamente. E aí, quando eu ouvi eles falando, né, tava finalizando ali a conversa deles, eu pensei, gente, que vergonha que eu vou passar, não posso passar por isso, vou embora.
Ainda bem que eu não fui, né? Porque aí, conversando, eu descobri que o que eles queriam era justamente um profissional com essas habilidades que eu vinha já acumulando no meu currículo, né? Que era de relacionamento, era de estratégia, de fazer acontecer. Não necessariamente já ter um know-how formatado no mercado imobiliário. Perfeito. Então, esse foi o momento, assim, mais desafiador para mim. Mas que eu amei passar por isso, né? Que foi uma oportunidade de crescimento gigante, de aprender, que eu tive que realmente baixar a cabeça e estudar, né? Estudar sobre todas as interfaces aí do mercado imobiliário, que tu sabe, não são poucas, né? Muitas. A gente tem que entender de Sim. direito imobiliário, precisa entender de economia, de psicologia, né? Porque para lidar com as pessoas, pessoas com não seres é humanos, fácil. não é simples. Vendas, correto? Exatamente. Então, foi São um universo todo que eu descobri nessa fase inicial, mas que foi fantástico passar por essa experiência. Muito bom, Liane. E com toda essa bagagem que você tem de marketing, eu queria entrar um pouquinho no ponto agora no assunto que é o marketing imobiliário. Adoro. Sei que você traz essa bagagem, né? Sendo formada em marketing, tendo hotelaria, turismo, tendo toda essa bagagem. Como você vê hoje, Liane, a importância do marketing no mercado imobiliário? Assim, não é de graça que a gente fala que marketing é a alma do negócio, né? Perfeito. Não é por nada. Assim, um marketing ineficaz ou um marketing inexistente, ele pode ser a ruína de uma empresa. E quando a gente está falando de mercado imobiliário aqui em Gramado e Canela, a gente está falando de um mercado mais específico ainda. Porque uma coisa é tu fazer marketing para vender um item de necessidade básica, né? Uma comida, um item de higiene, né? Tudo mais. Outra coisa é tu fazer estratégia de venda de um produto que não é essencial, assim, não é uma necessidade básica da pessoa. Perfeito. A gente tá trabalhando com a satisfação de um desejo, de um sonho, né, de uma ambição. Então, o linguajar, a estratégia, ela é totalmente diferenciada, né? A gente está trabalhando com o imaginário, com aspectos intangíveis enfim, dos sonhos das pessoas. Ou seja, tá lidando com sonho, com literalmente, com algo que é futuro, é um desejo que a pessoa diz assim, um dia, se Deus quiser, um dia eu vou ter. Ou seja, realmente é algo muito valioso e grandioso, não necessariamente falando de dinheiro, de um número exato. E não é, assim, uma prioridade, né? Porque, geralmente, o imóvel aqui na Serra, ele já vai ser o segundo, terceiro investimento que a pessoa está fazendo. Então, a gente precisa criar essa urgência sem pressionar o cliente, né? Sem ele se sentir, meu Deus, essa empresa, esse corretor, enfim, está me pressionando para fazer essa compra. Não, tem que ser... E para conseguir isso, a gente entra naquilo que a gente conversou há pouco, que é a minha ferramenta favorita de marketing, que é o storytelling, né? O storytelling. E eu pergunto a você, Liane, sobre o storytelling. Como colocar ele em um produto que é, como a gente falou, sonho, que é futuro, que é investimento de uma pessoa? Sim, eu acho que essa é a chave, né, para vender imóveis, principalmente aqui no Serra Gaúcha. Sim. É o que eu sempre falo, histórias vendem imóveis. As histórias vendem imóveis. A gente precisa, não é o produto, não é parede, 1 metro quadrado. É a gente fazer aquela situação, aquele imóvel fazer sentido para a pessoa. Então, o storytelling, ele tem esse poder, né, de entrar no imaginário, de tocar a emoção. Porque a emoção através da emoção é muito mais fácil de vender do que a lógica, né? A gente não compra um imóvel simplesmente pela razão, pelos números, porque vai valorizar. Não, a gente compra porque aquilo vai nos preencher no âmago das nossas almas, né? A gente quer viver aquela experiência, a gente quer usufruir daquilo. Então, por exemplo, na CHD, cada empreendimento ele conta uma história única, né? Ele tem uma identidade, ele tem uma vida própria, né? Eu até falo que é um ser vivo, cada empreendimento nosso. Inclusive, tu teve a oportunidade, né, de participar conosco de toda a elaboração, né, dos nossos materiais do Residencial Saint-Emilion. E uma coisa é dizer que o Residencial Saint-Emilion foi inspirado na cidade de Saint-Emilion, na França. Mas o que tem a ver com a gente aqui? A gente está aqui no Rio Grande do Sul,
na Serra Gaúcha. O que Sim. tem a ver Saint-Emilion? Não, mas é um destino enoturístico tão renomado quanto aqui, por exemplo, Gramado, que a gente tem próximo aqui também, Vale dos Vinhedos. Sim, Tem exato. toda A Serra Gaúcha, né? essa tem cultura, essa identidade aqui. Então, a gente precisa contar uma história que faça sentido, não simplesmente por falar, sim, foi inspirado na França, que legal, né? Mas e daí? O que tem a ver comigo? O que tem por trás? E aí todo o luxo, né? Porque combina com a arquitetura francesa, contemporânea, né? Tem todo um jeito, se vocês procurarem nas nossas redes sociais, vocês vão ver que eu também não posso ficar entregando todo o ouro. Mas... Não, fiquem tranquilos que eu tô buscando aqui, daqui a pouco sai tudo. Mas muito bom, Liane, entender isso. E para nós aqui da Elevate, para todo o time, é uma honra poder fazer parte de um projeto icônico, de um sucesso, né, de um case de sucesso, tanto de vocês. Para nós é uma alegria poder ter feito parte, sabe, desse momento de criar, de ver. E claro, não aqui, com todo respeito, e você que está assistindo, enchendo a bola aqui só de uma forma, porque a Liane está aqui na minha frente. Não, realmente se percebe um cuidado em cada micro detalhe. Isso não é só os se macros. reflete nos resultados, né? Exato. Até nós mesmos ficamos surpresos, às vezes, né, com o resultado que a gente tem. Inclusive, um lançamento cinematográfico. Isso, lançamento de cinema. Muito foi bom. Muito bacana. Foi surpreendente isso, foi além do esperado, assim, realmente criou uma expectativa muito bacana em relação ao produto. Para quem não tá entendendo, é porque foi lançado mesmo, né? O empreendimento foi lançado em uma sala de cinema, literalmente, tá? Por isso, não só um vídeo cinematográfico, não é esse o ponto. A questão foi uma estratégia muito bem pensada e elaborada. A gente fechou o cinema, né, para fazer esse lançamento, para ficar exclusivo pra gente. E aí, eu acho muito engraçado isso que as pessoas... Conta pra gente um pouquinho, não precisa, entrar aqui em micro detalhes, né, com respeito a bastidores da marca e da empresa, mas conta pra gente um pouco como é que foi isso. Sim, é isso que eu tava falando, assim, que eu acho engraçado que muita gente começa a tentar entender. Mas o que tem por trás de um sucesso de vendas da CHD? Como assim que vendeu 60% das unidades em 2 horas? É impossível. No dia do lançamento, inclusive, eu passei por situações constrangedoras, né, de corretores que... Então, teve um corretor que participou do lançamento de manhã, saiu para almoçar, e quando voltou do almoço já era umas 4 horas, eu só tinha mais 5 unidades para vender. Ele falou, não, é impossível. Não é possível, se quiser eu te mostro aqui no meu celular todos os pedidos de reserva, enfim, que já tinham acontecido. Ou seja, lançou de manhã às 10 horas, Sim, né? e aí eu liberei a tabela para todo mundo às 2 da tarde. Às 2 da ao tarde. mesmo tempo. E às 4 já tinha ido 60%. Ou seja, 2 horas depois de abrir a tabela de vendas. E isso de verdade, sabe, Christian? Porque daí começou o mercado já a gerar burburinho. Eles já tinham pré-reserva, eles já tinham... Mas não, a gente realmente foi... Eu estava lá, a gente esteve no lançamento, e a gente é extremamente transparente nisso, assim, a gente realmente... Que legal. Abre pro mercado ao mesmo tempo para dar condições iguais das pessoas poderem trabalhar o produto, enfim. Liane, se me permite, tá? Eu sei que entregar o ouro é complicado, tá? Mas se você puder dar uma dica, sabe, para nós, para mim, para quem está assistindo esse episódio, qual é a base do storytelling que você preza? Você diz assim, Christian, olha, é por aqui. É por aqui que você começa para criar realmente algo assim. O storytelling, eu acho que a maioria das pessoas desconhece isso, mas a gente é movido por histórias desde os nossos ancestrais, né, Christian? O nosso cérebro, na verdade, ele foi desenhado para a contação de histórias e para ouvir histórias. Antigamente não tinha TV, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Então, a gente evoluiu através das conversas. Primeiramente, ao redor do fogo, né? Que as pessoas se reuniam, iam lá. Era um modo de sobrevivência, na verdade. Porque a gente... Era aquele momento de contar, olha, aquela fruta ali não pode comer, porque se comer vai passar mal. Né? Eu descobri uma nova técnica de caça, né? E todas essas coisas, assim. Foi a forma com que a gente foi se desenvolvendo e evoluindo e transmitindo conhecimento. Perfeito. Então, o nosso cérebro, ele não consegue resistir a uma boa história.
E por isso que o que separa um profissional de sucesso e um de não tanto sucesso? É a capacidade de contar histórias. Vai dizer que não é verdade. Começa a pensar nas pessoas que têm sucesso ao teu redor. São pessoas com oratória, com habilidade de comunicação, né? E aí, o bom storytelling, ele tá focado numa comunicação intencional, né? Uma comunicação com estratégia. Então, eu vou contar o que eu quero que faça sentido para a pessoa, o que eu tenho ali a intenção da pessoa se conectar, né? E aí, daí tem toda... Aí tem e daí dá muito trabalho. Experiência de trabalho, de testes que são realizados. Sim, muito que a gente legal. precisa... É realmente um trabalho, né? A gente precisa se dedicar para montar essa estratégia. E quanto à estratégia, eu acho que é um ponto importante que a gente já deve falar na sequência. Sim, exato. Tá aqui na ponta pra gente entrar. Aí, qual que é a estratégia, né? Para ter um sucesso de vendas, para se... Isso, porque principalmente você aqui na Serra Gaúcha. Você não só cuida da parte de estratégia de marketing. Não só isso. Você também está dentro do processo comercial. Isso. Normalmente, essas duas áreas são separadas, né? O marketing do comercial. Mas a gente é uma empresa compacta, assim, um parênteses aqui, normalmente é a que mais dá treta. Conflito, Eu trouxe um argumento aqui bem simples, mas é conflito, é treta, é BO dentro das empresas. Claro que provavelmente um dia a gente vai chegar nessa etapa de precisar separar em função do crescimento da empresa, mas hoje eu ainda consigo administrar essas duas áreas, né? O marketing e o comercial, eles estão reunidos nesse mesmo profissional que sou eu, Mas aí entra um ponto. Que daí as coisas acabam fluindo porque estão totalmente em harmonia, assim, né? Só que aí entra um ponto importante. Aí está toda a sua bagagem. Aí você se pergunta, por que tanto tempo estudando e aprendendo N áreas diferentes? Hoje, a maior escassez no mercado é de profissionais completos. Exatamente, polivalentes, né? Perfeito. Que o pessoal sai da faculdade muito com uma visão assim de, eu tenho que ser especialista só nisso, né? Claro que tu tem que ser especialista em alguma coisa, sim. Mas quanto mais visão de holofote tu tiver em relação às outras esferas do mercado, um profissional mais completo tu vai ser. E é isso que as empresas precisam hoje, né? Então, hoje eu sou um pouco de faz tudo, né? Sim, eu sou a gestora comercial, mas também cuido da parte de marketing, eu também faço todos os eventos, né? Cuido do relacionamento, várias frentes que eu atuo e que acaba tudo convergindo porque segue o mesmo raciocínio, a linha de comunicação e tudo mais. E realmente eu fico extremamente realizada de poder ainda estar atuando em tantas frentes. A gente não sabe, né? Cada vez mais a empresa vai crescer e provavelmente vão ter outros cenários, mas por enquanto é dessa forma que a gente está atuando. E aí, tu vai me perguntar, mas como, né? Da onde que surgem essas estratégias e como conseguir levá-las a cabo, né? Como obter sucesso em relação a isso. E aí tem uma frase de Darwin, que eu também adoro, que diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Muito bom. Sim. O que melhor se adapta às mudanças. E estratégia tem tudo a ver com adaptação, né? A gente tem várias empresas que ainda têm esse pensamento um pouco arcaico. Ali em dezembro eu vou fazer minha estratégia de marketing ou minha estratégia comercial para o próximo ano. Aí vai lá, coloca tudo lindo, o papel aceita tudo, né? A gente coloca lá Hoje, ChatGPT dá uma forcinha também. Às vezes nem revisa, né? Só pega o que o chat colocou. E aí, o que faz com aquele planejamento? Coloca na gaveta. Não, a nossa meta é essa, a gente vai fazer desse jeito e tal. E aí, o que acontece? Lá por abril vem uma enchente, né? Que muda todo o cenário. Ou ali, metade do ano, entra um novo player no mercado, um novo concorrente que eu não estava esperando. A gente não tem como controlar a concorrência. Tem como prever o futuro ou as coisas que acontecem. Então, a gente tem ali um micro cenário que a gente consegue controlar, mas a gente tem que estar sempre de olho no todo o que está acontecendo, não só aqui na Serra Gaúcha, no Brasil, no estado e no mundo. Às vezes, coisas que acontecem lá na Europa nos impactam, né? Exatamente. Porque tem tudo a ver com o nosso turismo interno, os cenários econômicos. É uma lei que é sancionada em Brasília que impacta diretamente numa reação dos nossos investidores. Sim. Então, a estratégia ela foi feita para ser reavaliada
a todo momento. A todo momento. Esse é o segredo de uma estratégia, na verdade. Muito Porque bom. às vezes eu faço uma estratégia e eu tenho apego com aquela estratégia. Não, a gente vai fazer isso, isso, isso. O preço do metro quadrado vai ser tal, o lançamento vai ser assim, X, Y, Z. E aí a gente engessa um modo de pensar que isso é realmente uma receita para o fracasso, né? A gente tem que estar sempre antenado para mudar a qualquer tempo que for necessário. Muito bom, Liane. Eu tô tomando nota aqui, olha, peço a você, anote, tá? Insights importantes. Não só insights, mas coisas que viram a chave. Por quê? É ignorância hoje pensar que a gente sabe tudo. E você deixa claro isso, mostrando aqui que quantos estão quebrando a cabeça agora? Quantos empreendedores estão, quebrando, falindo literalmente, porque não muda. Não muda a estratégia. Até quando você chegou aqui, falei de uma mudança, de uma alteração que estamos fazendo na Elevate, né? Sim, uma mudança sutil, mas vamos dizer assim, de nome, tirando o Elevate by CT Media, por causa de uma transição que realizamos há tempos atrás, e agora Elevate Studios. Mantém o nome, mas com um subtítulo ali de estúdios. Sim. Vamos lá, vamos evoluir, vamos melhorar, vamos se mexer, ficar na mesmice. Dizia Einstein, como você espera resultados diferentes se fazendo você tudo igual, continua né? fazendo tudo igual. Sim. Então, é um ponto muito simples. Agora, eu queria falar sobre vendas, Liane, porque você está inserida também nessa área dentro da CHD. Você hoje faz, vamos lá, gestão comercial também da empresa. E como é que está hoje? Estamos em maio de 2025. Como que está hoje o mercado, o público, né? Os clientes, o comportamento do cliente? Como você analisa hoje? Sim, eu analiso que a demanda ela segue aquecida, né? O que mudou... Primeiro a gente tem que pensar que o mercado imobiliário ele é cíclico, né? São fases. Sim. A gente vai viver momentos de alta, altíssima, como foi, por exemplo, a pandemia. Perfeito. Né? Que foi aquele boom. A ignorância das pessoas acharem que, agora, aquele pensamento de criança, né? Agora é só alegria. Viveram felizes para sempre. Isso não existe em nenhum mercado, né, Christian? E aí, claro que a gente também passa por períodos de menor procura. Sim. E eu considero válidos esses momentos também de baixa de mercado, porque ele seleciona muito os profissionais que estão atuando, né? Então, por exemplo, em relação aos corretores, os que estão corretores, eles tendem a se dissipar e procurar outras frentes de trabalho. Perfeito. E vão ficando aqueles que são corretores, aqueles que realmente abraçaram a profissão. Não, eu sou corretor de imóveis, essa é a minha profissão de fato, né? E o que mudou no perfil dos clientes que a gente tem atendido é que eles são clientes muito mais exigentes. Né? A demanda continua existindo, né? Só que diferente. Então, o cliente, ele não está naquela afobação de comprar um imóvel. O primeiro que aparecer pela frente foi, fechamos. Ele tá com tempo para pesquisar, ele quer conhecer, e às vezes ele chega aqui sabendo mais, às vezes, do que o próprio corretor, né? E não é porque o corretor não é preparado, é que o corretor ele tem que dominar o mercado inteiro. E aí o cliente já fez um filtro, né? Eu quero imóvel assim. Então, ele já pesquisou todas as imobiliárias, já viu todos os produtos disponíveis na prateleira. E quando ele chega lá, às vezes sabe mais até mesmo do que o corretor na hora de conhecer. Então, para isso, a gente precisa sempre estar investido em qualificação, né, Christian? Até em função disso que a CHD, né, lançou no ano passado um programa bem bacana. Exato! Isso que se chama CHD Academy. Que a nossa... Que legal! A gente já fez uma edição. A primeira foi justamente sobre storytelling e sobre produção de vídeos, né? Que são duas áreas que andam juntas, na verdade, né? Que uma complementa a outra. Não tem como fazer um bom vídeo imobiliário sem dominar storytelling, né? Porque senão eu só vou estar falando de metro quadrado. De uma câmera e não Isso, traz e aí resultado. não vou engajar em nada, né? Então, Sim.
com as ferramentas de storytelling, gatilhos mentais, eu consigo produzir conteúdos que, de fato, vão engajar com a minha audiência. E a nossa intenção é fazer encontros periódicos para oferecer qualificação para os corretores, né? Porque são especialmente nesses períodos de desafio, assim, que a demanda baixa um pouco e o público fica mais exigente, que os profissionais precisam se destacar em conhecimento, né? Quais erros, Liane, que você mais tem percebido nos corretores? Por favor, vamos lá, joga da mesa. Então, assim, em relação à comunicação, eu vejo que às vezes existe uma disparidade entre comunicação online e offline. A gente precisa entender que o Christian, aqui no podcast, a imagem pessoal dele, o comportamento dele precisa estar alinhado com quem ele é fora das câmeras. Perfeito. Né? Então, quando chegar o cliente aqui, ele precisa encontrar um Christian igual ou muito similar ao que ele viu no podcast, né? Certo. Então, acontece muito, assim, da gente ver superproduções nas redes sociais, né? Aquela coisa toda. Certo. E experiência profissional minha mesmo, de chegar na imobiliária e encontrar com a corretora totalmente sem maquiagem, cabelo meio despenteado, calça rasgada, essas coisas assim. Uau! E aí, nossa, existe, tipo, eu tinha uma expectativa muito grande, né? Porque eu já acompanhava o trabalho dela online, assim, que eu pensava, nossa, quando chegar lá no imobiliário, ela vai estar... Vou até me arrumar na aqui beca, vou me arrumar, exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o cliente vai sentir a mesma coisa, né? Que a rede social é a vitrine, geralmente é ali a pescaria, desculpa, é como o cliente vai te descobrir, né? Desculpa, me perdoe, não é lhe interromper, mas acrescentar a isso é o quê? É algo básico. Não é julgar. Não é, tô julgando porque, quer dizer que a vida inteira eu tenho que estar bem. Não, claro desculpa. que não, vai ter dias... A gente sabe como é que é a vida real, né? Mas desculpa, quando se trata de negócio, quando se trata de vitrine, como você acabou de trazer, tem que estar direitinho. Por quê? Se eu criei uma expectativa, na verdade, eu nem criei, foi você que gerou uma expectativa sobre quem é você. Exatamente. E aí você me decepciona, você perde a venda, você perde o negócio. Perde o tesão, na verdade, o cliente, né? Chega lá, putz, nossa, não é essa profissional que eu esperava. Não, como é que eu vou confiar numa pessoa assim, né? Porque tá aí a relação de confiança, né? Ponto. Confiança. Então, um dos maiores erros do mercado imobiliário é tudo que está sendo comunicado, quando digo tudo, né, de algumas pessoas ou de alguns profissionais, lá no final, na ponta, não gera confiança. Exatamente. Quebra essa confiança. Sim, porque são inúmeros pontos de contato, né? A gente precisa estar consciente disso. Tudo que a gente está fazendo está comunicando. Então, é a premissa básica, né? Para construir uma imagem de sucesso é essa. Então, esse seria um dos maiores erros. Eu vejo muito acontecer. Outra questão é o famoso copia e cola, né? Assim, se comparar. Exato. Eu acho que essa é a receita do sucesso, é se comparar. Porque a gente vê profissionais se destacando e a gente quer fazer isso. Não, o que o fulano tá fazendo que tá dando certo? Eu tenho que fazer exatamente igual, porque se ele tá fazendo que tá dando certo, quer dizer que se eu fizer vai dar certo. E não é assim que funciona. Porque nós somos únicos, né? Concordo. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma essência, eu tenho uma história, eu preciso honrar isso no meu trabalho, né? Eu preciso, de alguma forma, transmitir isso através das minhas ações. Não adianta eu querer ser igual a ti, porque eu não sou, eu não vivi o que tu viveu, eu não tenho a tua voz, eu não tenho a tua atitude, né? Você vai fazer uma atuação tentando ser igual. E vai ser frustrante, né? É um papel insustentável. Isso, a gente precisa descobrir realmente a nossa essência e transmiti-la, né? Que as pessoas se conectam com a verdade, não com a perfeição, né? Muito bom. Esse é um dos principais erros, assim, de quem está começando, principalmente nas redes sociais, é querer ser perfeito, né? E aí grava 1000 vezes, e aí não aceita. É claro que a gente precisa ter um nível de exigência com a gente mesmo, né? Porque a gente não vai colocar qualquer coisa no ar. Mas a gente precisa começar. Então, a gente precisa começar fazendo o melhor que a gente sabe, e quando a gente souber melhor, a gente faz melhor, né? Porque essa autocobrança, ela é muito prejudicial, assim, esse arquétipo, assim, da perfeição que, meu Deus, né? Isso realmente só nos engessa e nos impossibilita de crescer. Então, eu sempre digo que o vídeo de amanhã ele vai ser melhor do que o de hoje, né? Que a gente tá em constante evolução. Concordo. A gente tem que
tem que começar de quanto algum lugar tempo, com as né, ferramentas Liane? que a gente tem e vai melhorando. Exato. Há quanto tempo você grava vídeo? Exatamente. Há quanto tempo eu gravo vídeo? E as pessoas olham às vezes, ai, nossa, como Como é eu queria ser fácil, igual. né? Ai, começa a se comparar, mas ele fala bem. Gente, dica de ouro, tá? Que a Liane trouxe aqui. Não se compare. Uhum. Seja você, seja autêntico. Sim, como que Né? vai comparar o teu capítulo número 1 com Exato. o capítulo número 30 da outra pessoa? A gente não sabe tudo que aquela outra pessoa passou pra chegar até ali. Até esses dias foi super engraçado que eu precisava fazer uma limpa no meu celular. E aí Estou também. eu encontrei uns videozinhos que eu fiz pra CHD de 5 anos atrás. Só que é muito engraçado, Christian, que lá naquela época eu já achava que eu falava bem e tal. E aí eu fui ver aqueles vídeos e falei, cara, que vergonha, não acredito. Nossa. Só que eu só melhorei porque eu comecei, né? Então, como eu falei antes, comece fazendo o melhor que você sabe, quando souber melhor, faça melhor, né? Mas não se limite a não começar porque tu não está pronto, né? A gente nunca vai estar 100% pronto, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Muito bom, Liane. E, sabe, trazendo toda essa visão, eu percebo um brilho nos seus olhos. Eu sempre falo isso no podcast porque eu trago pessoas aqui em que eu percebo que estão realmente buscando fazer a diferença. Uhum. E você hoje faz a diferença na vida de muita gente. Na vida de muitas pessoas que você busca ensinar. Que você... A gente até teve uma conversa lá atrás, quando a gente fez uma produção junto à CHD. A gente trouxe essa visão em que você até pega o corretor, às vezes, pela mão, vamos dizer assim. Né, no sentido de ensinar, olha, faz isso para vender, faz Acontece aquilo. seguidamente, sabe, Christian? Eu adoro isso. Inclusive, fica aí o convite para quem quiser ir lá tomar um café com a gente, porque seguidamente acontece. Muito Liane, bom. tu que entende de marketing, te importa de me dar aqui umas dicas? Eu queria te mostrar esse vídeo e tal. Porque quando a gente... quando a gente ensina, a gente aprende, na verdade, né? Quanto mais a gente Concordo. compartilha, mais a gente Concordo. aprende. Então, a gente tá sempre disposto aí a aprender mais, a gente não sabe de tudo, né? Não, Exato. e a gente é melhor, eu sempre preferi ser ignorante por um minuto do que ser ignorante para sempre. Então, se eu não sei alguma coisa, eu vou perguntar. Eu nunca tive vergonha de perguntar, né? Eu sou uma questionadora nata, assim, se eu não entendi tal coisa, Muito bom. eu vou perguntar porque eu preciso saber, né? Porque tem muita gente que tem vergonha. Eu não vou perguntar porque é feio não saber. Não, é feio ficar para sempre não sabendo. E é o que as pessoas se perguntam. Se você tem dúvidas, como vocês fazem para aprender? Por quê? Eu gosto da expressão autodidata. Sim. Ai, mas eu tenho um diploma, eu estudei. Isso é só é só um acessório de parede. Porque Exatamente. se você, lá naquela cadeira de faculdade, ou de curso, ou daquilo que você está fazendo, não perguntar, não for curioso, a curiosidade é a vai chave. chegar no dia da prova, você não vai nem conseguir sequer aquele acessório de parede, que é o diploma. Acessório, com todo respeito, Sim, tá? sim. Eu falando Não, claro, isso, não eu desonrando acredito. quem faz Não. isso. Mas a curiosidade é importantíssimo para qualquer situação. Como eu faço para aprender? Hoje eu tenho a Studio Academy, só trazendo aqui esse parênteses, Sim. onde eu ensino sobre audiovisual voltado a estúdio de podcast. Bem nichado, vamos dizer assim, né? Para quem quer aprender sobre estúdio de podcast. Eu já montei inúmeros estúdios pelo Brasil todo. Hoje são 58 estúdios sendo montados. Brasil todo, Estados Unidos, Portugal, Angola, Que legal. não só no Brasil. Ou seja, eu fico feliz e honrado em poder ensinar. E adivinha qual foi o período que eu aprendi mais? Nesse período que tu ensinou. Os 16 anos de carreira, lá apertando o botão. Sim, aprendi muito. Mas o que eu mais aprendo é agora. Que eu pego... Puxa, olha só, eu testei isso agora. Olha que aprendizado. Vem alguém que fala assim, Christian, olha, eu não sei o que você sabe, mas eu sei isso aqui. Pô, legal, eu não sabia disso. Vem Isso mesmo. muito Essa aprendizado. troca é enriquecedora demais, né? Faz muito bem pra gente crescer, né? Sempre, a pessoa que a gente tá ensinando sempre tem algo pra nos ensinar, isso é Exato. certo. Mas aí vem a humildade também, né? Exatamente. Você percebe muito orgulho no mercado imobiliário? Muita soberba, muito... Sim, existe bastante... Até eu tava vendo uma frase de Walt Disney, eu não vou saber citar exatamente, mas é quando a gente tá em evidência que a gente se torna mais vulnerável, né? E a gente precisa aprender a se manter humilde, né, Christian? Que eu acho que essa é a grande questão, assim. Porque a arrogância, ela, primeiro que é fácil, ninguém gosta de estar perto de gente arrogante, Simples. né? E essa questão de achar que sabe tudo... é o primeiro passo para cair,
né? Porque daí a gente se acha invencível. Ai, não, porque agora eu sou foda, desculpa o termo. É Eu exatamente sou muito por aí. boa, nada me pega mais. Não, mentira. Qualquer momento o cenário pode mudar. Então, se a gente se mantiver nessa posição, nessa atitude humilde perante a vida, e humildade não é de forma alguma um defeito, né? Ah, aquela pessoa muito humilde. Não, ela... Só que tem um ponto, não confunda com visão medíocre, tá? Exatamente. Humildade, o que estamos falando aqui é humildade de caráter. Isso. Que a humildade, ela nos coloca sempre na direção certa, né? E a gente se coloca como ainda disponível a aprender, Perfeito, né? E Liane. crescer, evoluir, amadurecer, né? Muito isso. bom. Liane, você tem alguma referência que você diz assim, olha, eu me identifico muito, tenho essa pessoa, ou um lugar, ou alguém como sua referência? Ai, boa pergunta essa. Tem uma pessoa na área de marketing que eu admiro bastante, que não sei se você já ouviu falar, que é a Marta Gabriel. Já. Ela foi minha professora no MBA, né, da PUC. E, nossa, ela é uma inspiração, assim, porque sabe aquela pessoa que tu quer ser quando crescer? Porque eu falo, pra mim, ela é como uma futurologista, sabe? Ela consegue analisar o mercado e ditar as tendências, assim, dizer como aquilo vai se comportar na área de marketing, que é a minha paixão, assim, né? Mas assim, pensando bem, eu gostaria de destacar também uma pessoa do meu relacionamento pessoal, assim, que é uma inspiração pra mim, que é a minha mãe. Eu acho que ela vai ficar surpresa de ouvir isso. Que legal. Mas por que a minha mãe, né? Primeiro que ela, assim, eu herdei. Todo mundo fala, Liane, tu sabe de onde veio essas tuas características, né? De ser assim, de fazer acontecer, de ser forte, de, né, ter atitude na vida. E a minha mãe é muito assim. E ela começou, ela é contadora. E ela começou literalmente na garagem de casa, quando eu era pequena, né? Não sei quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequena. Ela abriu as portas só com ela mesma, uma máquina de escrever, e na garagem, né? Aquela vontade de fazer acontecer. E aí ela foi crescendo, construiu uma carteira excelente de clientes. E foi com ela que eu tive meu primeiro emprego, sabe, Christian? Que incrível! Eu comecei a trabalhar com 14 anos, que foi um negócio fantástico pra mim, assim, eu recomendo, inclusive, pra essa geração aí que tá saindo da escola e precisa primeiro se formar pra depois começar. Não, Sim. Cara, quanto antes começar a entrar no mercado de trabalho, melhor, porque aí vai construindo Concordo. bagagem. E trabalhar no escritório de contabilidade foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu vi o nascimento e o fechamento das empresas. Né? Eu vi o que estava dando certo e o que estava dando errado. E, por incrível que pareça, esse conhecimento ele não está disponível na escola. Né? Ninguém nos Você não encontra em ensina lugar nenhum. como abrir uma empresa. Concordo. Tipo, a gente, quando começou, nossa, é uma burocracia enorme. Exatamente, tem muitos fatores relacionados, né, com porque ser empreendedor é quase uma utopia hoje em dia, né? Eu quero empreender. Mas as pessoas não fazem ideia de toda a burocracia que existe por trás, principalmente aqui no Brasil, né, para se abrir uma empresa. São milhões de detalhes, né? Começando lá por baixo, como um MEI já é uma burocracia. Exatamente. Depois você passa para uma ME ou se enquadra em em outra classe, mas é uma burocracia enorme, verdade. Isso. E aí eu era secretária dela, e aí eu via os clientes chegando, e eu via eu amava participar dessas reuniões que o cliente chegava e falava, não, eu quero abrir uma empresa disso. E a minha mãe começava a fazer várias perguntas, mas por quê? Mas que nome? Às vezes as pessoas não sabem nem a necessidade de uma razão social, de um nome de marca, o que isso... E o fantasia? Hã? Eu nunca ouvi falar. Poxa, vou trabalhar com alimentos, eu preciso ter um endereço com a vara sanitária, sabe? Vários detalhezinhos. Sim, detalhezinhos que são extremamente importantes. Isso. E isso me deu um atalho gigante, né? Porque esse conhecimento, por incrível que pareça, lá de quando eu tinha 14 anos, eu aplico até hoje. Assim, quando o Dani fala, nossa, mas como é que tu sabe disso? Porque Pronto, você trouxe essa bagagem. Então... Que legal, ou seja, você tem uma referência profissional, no sentido da tua área, né, de atuação, e a referência de mãe. Eu sou muito grata, assim. Que legal. E olha só... algumas perguntas agora um pouco mais bate-volta, um pouco mais simples e rápidas, objetivas. Que dica você daria para quem está começando hoje no setor, no mercado imobiliário? Sim. Acho que um pouco de tudo que a gente já conversou até agora, né? A primeira regra é não se comparar, porque a gente tende muito a se comparar, né, Christian? A gente começa a ver
o que os outros estão fazendo e a gente já quer sair fazendo, sendo excelente como o outro, né? Então, comece no seu tempo, encontre a sua essência, encontre a sua voz, estude muito, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? De fazer perguntas. Quando eu comecei no mercado, eu não sabia, né? Eu não tenho vergonha de dizer. Inclusive, várias pessoas me fizeram algumas perguntas e eu tive que dizer, olha, eu não sei nesse momento, mas eu vou descobrir e eu te digo na sequência, né? A gente não tem que ter vergonha de não saber alguma coisa. Perfeito. A gente tem que ter vergonha. Ser humilde também, Exatamente. não vir ali jogar uma informação falsa só para Isso. querer dar uma de sabidão. E se... como se diz? Se prepare, né? Em questões das mais diferentes áreas, né? Vá atrás de entender sobre legislação, vá atrás de entender sobre pessoas, sobre arquitetura, sobre design de interiores, que a gente conversou, né? Seja um profissional multidisciplinar, não fique focado só na venda. Ser um profissional multidisciplinar. Isso. Muito bom. Isso aí gera atalhos gigantes, né? Porque a gente consegue aí fazer as pontas se encaixarem, né? Dar sentido pro nosso negócio. Muito bom, Liane. E o que fazer para se manter motivado essa é difícil, em um mercado tão competitivo e como o mercado imobiliário de Gramado, Canela, Serra Gaúcha? Sabe, Christian, que acontece muito dos corretores irem lá na CHD conversar e desabafarem, né? A gente passou por períodos bem difíceis, né? Ou seja, mais um ponto, a Liane tem que ser terapeuta também. Mas é com prazer que eu gosto, assim, de poder estar com esse relacionamento próximo. Sim. E tudo. E aí, por exemplo, vieram as enchentes, né? Aconteceu um baque no mercado e tudo mais. E como se manter motivado? Eu diria que é descobrindo o nosso porquê. Né? Não sei se você já ouviu falar naquele livro Sim. do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Se eu tenho o meu propósito bem definido, não importa o que está acontecendo, pode estar acabando o mundo. Eu tenho uma motivação. A gente tem que lembrar que a motivação vem de dentro, né? Não tem nada que possa estar acontecendo no mundo que vai nos motivar, se eu não me motivar. Não, então, eu preciso encontrar a ferramenta. Eu preciso me sentir motivado, me pensar motivado para conseguir agir com motivação, né? Esse é um ponto. E a gente, é muito mais fácil conseguir isso se a gente tiver um porquê definido. Por que tu é corretor de imóveis? Por que eu sou comercial? Não pode ser sobre o dinheiro apenas, né, Christian? Que o dinheiro, ele vai ser uma motivação temporária. O que vai nos manter no caminho é esse propósito que a gente encontra, esse sentido para as nossas vidas, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é investir em relacionamento, né? Olha! Sim, venda é relacionamento, não tem outro caminho, né? E tem Vamos lá. Muitos ainda não entenderam, desculpa esse parênteses, que mercado imobiliário, e como muitos outros, a venda é relacional. Totalmente. Não é simplesmente, eu tenho uma taça, tá? Quem quiser pode levar. É tanto. Não é assim, tão simples. Não. Relacionamento. Então, o que realmente exemplifica essa questão do relacionamento? Que a venda não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma maratona de relacionamento. Pode ver, né? Às vezes, o processo de venda de um imóvel, às vezes, leva 2, 3 anos. Né? São raros os casos assim que a pessoa... E mesmo quando a pessoa chega e compra, é porque ela já estava olhando há um tempo. Né? Nunca é uma coisa assim. São raros os casos que é imediato. Então, a gente precisa investir, a gente precisa gostar de pessoas. A gente precisa entender de pessoas. E essa frase que eu falei é do Rony, que é o proprietário da Reserva. Ele também foi meu professor na pós. E foi uma frase que me marcou muito. Realmente é uma maratona de relacionamento. A gente tem que estar disposto. Né? E para isso, a gente tem que gostar de pessoas. A gente tem que gostar de estar interagindo, né? De cultivando essas relações, de conhecer o nosso cliente, o porquê que ele quer. Às vezes o cliente chega querendo um terreno, mas na verdade ele acaba comprando um apartamento, porque ele mesmo no processo dele, ele nem tinha entendido exatamente o que ele precisa. Então o papel do corretor também é muito isso, né? Saber ler o cliente, fazer ele entender as suas necessidades, os seus desejos, e isso tudo demanda relacionamento. Sensacional, que aula incrível, Liane. Que aula incrível, muito obrigado mesmo por todos esses insights, por cada aprendizado. Eu, como sempre, anoto, tá? Tudo que são frases, insights verdade, ele anotou um monte de coisas aqui. Por quê? Porque aprender e aprender é o que nos faz crescer, evoluir na vida e seguirmos bem, sabendo que quando desafios surgem, tendo certeza de que eles vão surgir, né? Desafios surgem a todo momento, mas com esse aprendizado, sabe, vem aquele estalo, poxa,
quando surgir essa situação. Surgiu, Eu já sei sei o que como fazer, resolver. como eu vou. Então, Liane, obrigado pelo seu tempo. Nossa, Christian, eu que Obrigado por agradeço. esse Eu nem vi o conteúdo tempo incrível. passar, na verdade. Já estamos aqui quase batendo acho que Toda uma vez hora, que a gente se encontra, a gente 1h10. começa a falar e sempre Muito flui o bom. assunto, porque a gente compartilha, né, dessa paixão aí pelo marketing, pela comunicação, e é sempre muito bom poder trocar ideias. Sensacional. Liane, pra gente finalizar, eu gostaria, sabe, de trazer aqui o seguinte, CHD, tem novidades, Sabia que... Tava demorando pra... Tem novidades aí, Tem. Não sei se você pode falar, o que você puder nos falar, Sim. traz pra gente. A gente está com vários projetos incríveis, né, em elaboração, né, a gente tem todo um processo que depende também dos órgãos públicos, né, depende de prefeitura, Perfeito. aprovação e tudo mais, mas nós temos uma novidade prevista agora para o segundo semestre, que a gente vai fazer o lançamento, a gente ainda não tem a data certa, mas vocês podem se preparar para mais uma subida de régua, né, o Santa Emilion, a gente tem tido um retorno muito bacana sobre ele, não sei se chegou a passar na frente dele ultimamente. Nos últimos quase dias. todo dia eu recebo alguma mensagem. Sábado passado. Sim, quase todo dia eu recebo uma mensagem. Nossa, Liane, passei aqui na frente da obra de vocês. Parabéns, tá incrível. É isso que a Canela precisa e tal. Que realmente, que é o que a gente colocou no nosso storytelling, né? Que era elevar o nível dos empreendimentos centrais da cidade. E é isso realmente que a gente tá entregando. Isso que nem tá pronto ainda, né? Mas já estamos na reta final. Agora Em breve estaremos lá capturando imagens dessa entrega. Sim, a gente vai fazer toda essa legal. cobertura. E esse próximo empreendimento eu ainda não posso dar muitos spoilers, mas vai ser nessa mesma linha, sempre subindo um pouco a régua, né? E sempre oferecendo experiência, que é o que os nossos clientes procuram já oferecer localização e infraestrutura, o acabamento já é a obrigação, né? Então a gente está sempre querendo dar um passo além e oferecer também experiência. Sensacional. Então, aguardem que em breve tem notícias incríveis aí de mais um lançamento. Sim, se preparem. Liane, muito obrigado, querida. Muito obrigada, Christian. Agradeço, sempre muito bem-vinda, porque não em breve a gente está trocando mais uma ideia aqui, sem sombra de dúvidas. Todo o sucesso do mundo para ti, para toda a equipe da Elevate, né? Vida longa aí é o podcast. Obrigado. E você que ficou até aqui, muito obrigado por, prestigiar esse conteúdo. Deixa teu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, compartilha com alguém se faz sentido para você esse conteúdo, passa adiante todos esses insights, tá bom? Até o próximo episódio.